Meus irmãos, amém. Ainda de pé como estamos, abra sua Bíblia no tema dessa festividade. Romanos capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos já conhecem o versículo de cor, nós também já ficamos familiarizados dele, né? E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Despertarmos do sono. Despertarmos do sono. Aleluia. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, de quando nós assentamos a fé. Se não pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. A Ele seja toda honra e toda glória. Trago aos irmãos a saudação do meu pastor Gilmar, nosso pastor regional lá em Sorocaba. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, pelo convite, todos os obreiros que compõem o nosso ministério juntamente conosco, né? Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está nos acompanhando, pelo presbítero Manuel, a sua esposa, a diaconisa e o diácono Anderson, a diaconisa que pregou aqui ontem, né, a irmã Thaís e seus filhos. Louvo a Deus também pela vida da minha prima Lila, que está aqui, o seu esposo Nilton, né? Ele aqui de Peruíbe veio aqui juntamente conosco. Estávamos lá hoje à tarde conversando e ela falou: se der, eu vou. E Deus abençoou e veio também. Louvo a Deus por vida de pessoas que há algum tempo eu não via, como o presbítero Alexandre mesmo, que foi um dos que a gente no início ajudou a me evangelizar lá no Ribamar, né? Deus é bom e Ele nos traz aqui. Quero dizer para os irmãos que, para mim, é uma surpresa estar aqui. Eu sou um dos improváveis que não era para estar aqui nessa noite. Por dois motivos. Primeiro que no ano de 2021 eu fui acometido dessa pandemia que houve por aí, Covid, e Deus, Ele achou por bem de me manter vivo. Eu fui morto e revivei. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, fala que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Então, Deus, Ele teve misericórdia da minha vida e permitiu que eu estivesse aqui. Fiquei internado ali em São Paulo, São Bernardo do Campo, e Deus, Ele deu vitória. Livro dos Salmos, capítulo Salmos 91, versículo 11, fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Receba nessa noite essa palavra na sua vida, que o Senhor vai dar ordem ao respeito da sua vida neste lugar. Amém? A sua necessidade, Deus vai enviar o anjo, um ordem para entrar na sua causa nessa noite em nome de Jesus. Eu estava ali, era para ficar pelo menos 7 dias internado pela lógica, mas Deus só me deixou 3 dias naquele lugar. No segundo dia Ele deu ordem a anjos para ir naquele hospital e tirar aquele oxigênio do meu nariz. E por várias vezes na noite aquele oxigênio, ele saía do meu nariz e eu não entendia o porquê. Eu só fui entender já quando estava amanhecendo o dia. Eu fiquei igual Jacó. Briguei com o anjo a noite inteira, não sabia onde estava. Mas Deus, Ele deu vitória. Quando trocou amanheceu o dia, ele veio a médica-chefe lá e o enfermeiro tinha colocado no relatório dela que eu tinha ficado a noite quase inteira sem oxigênio. Ela falou assim: já está bom, vamos tirar esse oxigênio fora. Eu senti que foi a mão de Deus naquele lugar. E a partir daquele momento, eu era para ficar alguns dias lá, fiquei 3 dias. No mesmo dia, na parte da tarde, o Senhor me levou de volta para casa e eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Esse convite o pastor Carlos fez para mim no ano de 2020, né? No ano de 2020. Ele fez um convite no dia, eu estava com alguns compromissos lá na igreja, aí eu falei: pastor, vamos orar a Deus e pedir para que Deus, Ele permita que estejamos aí. Passou uns 3 ou 4 dias, não foi mais que isso, né? Cancelou tudo, aí fechou todas as igrejas, a gente parou de ter os cultos presenciais. Aí, graças a Deus, que depois de 2 anos, nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Amém? Aleluia! E aqui para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia! A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala sobre o tema desta festividade. Eu aprendi com o pastor Carlos lá no Cajuru, uns
4 anos atrás, 5 anos atrás talvez, ele esteve lá pregando na festividade e ele falou que nós temos que pregar em cima do tema, né? E aí Deus, ele coloca no meu coração para falar sobre o tema, despertando do sono. Todos nós aqui sabemos o que é despertar do sono, de acordar, aquele despertador da madrugada que o irmão Robson até falou, o Mr. Robson, de manhãzinha cedo ele desperta nós para trabalhar, para fazer algo. Despertar do sono é aquilo lá. Às vezes despertar do sono não é algo agradável. Quem tem criança pequena e leva para a escola pela manhã sabe disso. Tem que ficar às vezes por um bom tempo ali, virando ele na cama, dando alguns cutucões para poder se levantar, né? Louvado é o nome de Jesus. O que é o sono? O sono é um estado ordinário de consciência complementar, período de repouso, suspensão temporária das atividades perceptivas sensoriais. Ou seja, é um período que todos nós necessitamos e precisamos ficar. O sono ele faz bem para o ser humano. Se você for ver, quando Deus ele fez o mundo, ele dividiu o dia em 24 horas. 8 horas para você trabalhar, tem alguns que trabalham mais, aí já é por sua conta. 8 horas para você dormir. Você precisa dormir pelo menos 8 horas, os irmãos que estudaram aqui sabem disso. E 8 horas você fica livre. Dessas 8 horas você pode tirar pelo menos 1 hora e meia para adorar o nome de Jesus. Amém? Isso seria o ideal. Louvado é o nome do Senhor. Então devemos dormir, todos nós. E o sono ele faz bem. Por que o sono faz bem? Porque nós necessitamos dele, ele nos revigora a nossa força. Se você for ver dentro da palavra de Deus, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, você vai ver, a palavra fala sobre um profeta que estava angustiado, atribulado. Muita gente fala que Elias naquele momento, ele estava vivendo um momento de vamos dizer assim, de depressão na sua vida. E aquela depressão chegou ao momento que Elias ele tinha vivido o melhor momento da sua vida. Ele tinha vencido os 850 profetas naquela batalha lá, que foi o tema da nossa festividade do ano passado, né? Os profetas de Baal e de Azera. Ele tinha conquistado vitória. E aí Jezabel, uma mulher que era a esposa do rei, ela lança uma palavra sobre Elias, que fala que a partir daquele momento ele contasse 24 horas que ele estaria morto também. Elias ele se desespera e ele sai do lugar em que ele estava. A Bíblia fala que ele anda um pouco, deixa o seu moço ali e talvez ele estava querendo dar fim à sua vida. Ele chega, caminho de um dia. Veja bem, Elias era para caminhar caminho de 41 dias. Sim ou não? Se você ler o restante do capítulo, vai entender que depois que o Senhor colocou ele para dormir um sono, ele acordou e ele caminhou mais 40 dias. A Bíblia fala que ele caminhou o caminho de um dia. Ele deita debaixo de um zimbro e ele pede como consolo a morte. Deus olha para o lado do céu e fala assim: tem alguma coisa errada. Eu não chamei Elias para a derrota, eu não chamei Elias para a morte, eu chamei ele para profetizar a vida. Louvado é o nome de Jesus. Aí Deus fala: dorme um pouco aí, amigo, descansa. Aleluia. Elias encosta a cabeça numa pedra ali e dorme um sono. E aquele sono estava tão gostoso que ele teve que ser acordado por um anjo. E o anjo chega para Elias e fala: Elias, levanta, desperta, come, porque eu ainda tenho uma obra grande na sua vida. O teu lugar não é aqui, Elias, o teu lugar é lá no Carmelo. Louvado é o nome de Jesus. Nessa noite Deus trouxe você aqui, trouxe eu aqui neste lugar, para dizer que é tempo de despertarmos do sono. Louvado é o nome do Senhor. Elias, ele ouviu a voz daquele anjo, levantou, comeu, se alimentou, se bebeu água, e com aquele alimento ele caminhou 40 dias até o monte do Santo do Senhor, onde Deus falará com ele. Nessa noite Deus tem alimentação para mim e para a sua vida. O alimento que Deus tem para você nessa noite vai fazer para você caminhar até a sua volta no nome de Jesus. Mas é necessário que despertamos do sono, porque o sono espiritual, a sonolência espiritual, ela mata a gente. Ela traz graves prejuízos para a nossa vida espiritual. Louvado é o nome de Jesus. Se você for ver a palavra do Senhor, a irmã Thaís até fez menção aqui ontem, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo se apagava.
E Deus estava revelando a ruína da casa de Eli para o menino Samuel. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nessa noite, ela começa a atingir primeiramente o altar. Porque o despertamento tem que começar daqui. Se não despertarmos o altar, e essa pandemia ela foi didática para nós nesse sentido, nós precisamos de orar mais. O louvor que os irmãos cantaram aqui falava isso: você não ora mais, você não jejua mais. O que aconteceu com a igreja do século 21? Louvado é o nome de Jesus. Eli, ele estava dormindo e Deus revelando a sentença para a sua casa. Talvez aquele sono de Eli era a sonolência espiritual já, porque ele vinha concordando com eles. E quando eu falo dos obreiros, o livro do profeta Joel, no capítulo de número 3 e o verso de número, capítulo 2, verso 23, ele fala que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o Senhor enviaria ensinadores de justiça. Cadê os ensinadores? Estão aqui, estão aqui. Somos nós ensinadores. E muitas vezes, no dia que nós estamos vivendo, nós estamos deixando de falar para a igreja despertar. Porque se pregarmos uma mensagem dessa, ela não é uma mensagem muito chamativa ao público. A igreja vai glorificar pouco. Talvez é melhor você pregar uma mensagem mais leve, mais branda. Mas nessa noite Deus se trouxe aqui para te dar uma comida um pouquinho melhor. Você está acostumado com caldinho, com miojo. Nessa noite Deus ele trouxe aqui para você comer um pouco de mocotó. Aleluia, Jesus. É hora de despertarmos desse sono que tem muitas vezes afetado a nossa igreja. Tem afetado nossos altares, tem afetado nossa juventude, tem afetado o nosso país, de modo geral. E quem pode resolver tudo isso somos nós. Sou eu, somos todos nós que aqui estamos nessa noite. Deus ele quer despertar você, para que através do seu despertamento, pessoas venham a ser despertadas através da sua oração. Louvado é o nome de Jesus. Sonolência espiritual, algo que tem afetado a vida de muitas pessoas, não é de hoje. Ele afetou desde o princípio da humanidade. Enquanto nós dormimos, nosso sono espiritual, a alma deixa de estar chegando à presença do Senhor através da sua vida. E a sonolência espiritual, ela traz prejuízos incalculáveis para a vida da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Louvado é o nome de Jesus. Prejuízo. Enquanto Sansão ele estava dormindo no colo de Dalila, Dalila pega uma tesoura, uma faca, não sei o que, e corta as 7 tranças de Sansão. Naquele momento, Sansão ele estava concretizando o seu sonho de derrota na sua vida. Não começou ali, naquele sono, porque Sansão vinha dormindo um sono espiritual um pouquinho antes, quando ele toca em algo que era morto, que não era para tocar. Nessa noite, o Senhor ele fala conosco. Nós devemos estar despertados em todo momento. O inimigo ele está esperando só a cartada final para derrubar a minha e a sua vida. Mas se nós estivermos despertados desse sono, nós vamos vencer no nome de Jesus. E no momento de cantar aquele louvor que as irmãs cantaram agora há pouco, Maranata, você vai estar de pé com as duas mãos levantadas, falando: ora vem, Senhor Jesus. Obrigado ao nome do Senhor. Jesus ele está pronto para abençoar a sua igreja. Ele está pronto para enxergar o seu poder, a sua graça. Mas se nós estivermos dispersos no sono espiritual, nós não vamos ser preenchidos, vamos ser avivados no Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E avivamento é você estar despertado a cada dia. Louvado é o nome do Senhor. Como que podemos despertar do sono? Através da palavra do Senhor. Buscando a palavra do Senhor, buscando a Deus em oração, despertando para a palavra, em primeiro lugar, em segundo lugar, despertando para a oração. E por último, nós vamos falar aqui também de uma igreja despertada, como ela tem que fazer. Mas para que você desperte, é necessário que, em primeiro lugar, é necessário que abrimos o nosso olho. Abrimos o nosso olho. A noite ela passa e
o dia se aproxima, é hora de despertarmos. Aleluia. Antigamente não se tinha os horários igual tem hoje, aqui tem vários horários, o irmão José Maria até falou disso, eu acho que eu estou com esse relógio aqui, quando der 10 horas eu paro. Antigamente só conhecia o horário por noite e por dia. E a noite era o tempo das trevas. E o dia era luz. E Deus ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que é hora, o dia já está raiando. A esteira d'água já se foi. Já está a barra do dia clareando. É tempo de despertarmos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no Novo Horizonte, já é tempo de nós despertarmos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Guaraú, já é tempo de despertar. Aleluia, Jesus. Lá na Vila Linda, cadê o irmão que está ali, o irmão Aurelino? É tempo de despertarmos. E se nós despertarmos, se a igreja entender o real e verdadeiro papel dela na face da terra, nós vamos ver que as nossas igrejas vai ser diferente. Porque hoje em dia muitos obreiros, muitos pastores, eles estão preocupados com encher a igreja, inchar a igreja. Mas a nossa preocupação tem de ser com a espiritualidade da igreja. Louvado ao nome de Jesus. O profeta Israel, quando ele estava falando sobre esse tempo de avivamento para Israel, ele fala no mesmo capítulo número 2, a partir do verso 28, que ele fala: de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre quem? Toda carne. Toda carne. Carne somos nós hoje ainda. Vivemos em carne. E o profeta ele tem uma percepção de igreja que muitos de nós não temos hoje. Ele divide por faixas etárias. De que ele fala? Os vossos filhos, vossas filhas, ou seja, crianças. Ele está fazendo uma divisão que, deixa eu ler aqui. E há de ser que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas aqui que Joel está falando, ele está falando de filhos e filhas de 0 a 9 anos de idade. Ou seja, está falando de crianças, filhos e filhas. Aleluia. Será que nós já despertamos para essa realidade que os nossos filhos, as crianças que estão na igreja hoje, são os profetas na casa do Senhor? Será que nós já despertamos que em vez de você entregar um celular enquanto está no culto para um profeta, você poderia estar ensinando ele a adorar o Senhor? Louvado é o nome de Jesus. É a palavra de Deus, não estou tirando fora nada. Eu fiquei falando de mim aqui que caiu por terra, porque eu vim aqui para falar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome de Jesus. E o profeta ele faz mais uma inversão aqui. Ele fala: e vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Ele inverte. Eu demorei quase um mês para entender isso. Porque quem é que sonha? É os jovens. O jovem que tem que sonhar. Pergunta para o Pedro, ele sonha em casar, em ter um emprego bom, em ter um carro do ano. Ele gosta dos carrão rebaixados e tal. Mas fala isso, todo jovem é desse jeito. Mas o profeta ele inverte a posição. Louvado é o nome de Jesus. Eu acho que você está entendendo. Eu sou um pouco menos eloquente, mas eu vim aqui para que você entendesse a palavra do Senhor. Se você sair daqui entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ver que a sua vida vai melhorar, a sua igreja vai melhorar, o seu pai vai melhorar e sua família vai melhorar. O profeta ele fala assim: os velhos terão sonhos. Aí a palavra do Senhor, acho que mais ou menos aqui, o pastor Eduardo, o pastor Paulo, talvez. Se meu pai tivesse aqui, dava uma levantada. Mas, sem querer ofender. Mas a palavra do Senhor fala assim: que ainda na velhice vai dar fruto.
Louvado é o nome do Senhor. Diz que o profeta inverte, ele fala assim, olha, os velhinhos dentro da igreja, se eles tiverem com avivamento no seu coração, se eles estiverem despertados para a palavra do Senhor, eles vão sonhar ainda. E eu vou pegar essa juventude de hoje em dia e vou abrir os olhos deles. Eu vou dar visão espiritual. Eu vou ensinar para eles como que é o céu por dentro. Louvado é o nome de Jesus. Isso que o profeta ele estava ensinando neste lugar. Será que nós estamos observando segundo a palavra do Senhor? Olha aí, Deus. O salmista ele fala, como pois purificará o mancebo ou joga o seu caminho? Ele mesmo responde, observando segundo o livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, o Senhor ele é fiel na nossa vida. Louvado é o nome de Jesus. Deus ele sempre tem uma palavra ao nosso coração. Ele sempre tem um despertamento para a sua igreja. É tempo de nós despertarmos do sono. Louvado é o nome de Jesus. E eu acredito que a partir desse dia, essa igreja, esses irmãos que aqui estiveram, não estarão mais dispersos do sono, mas estão despertados para a obra de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. O sono espiritual. Se você for ver, dá uma olhadinha lá na Bíblia, você vai chegar até o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 6. Aquele navio que era um navio de cargueiro, era um navio que levava fazendas, diz a palavra de Deus, levava muitos recursos de uma região para outra. Ele estava vivendo um momento de tempestade em alto mar. A palavra de Deus fala que o navio estava sendo despedaçado pelas ondas. Jonas ele era o único profeta que tinha naquele navio, sim ou não? Sim. Era o único crente que tinha naquele navio. E Jonas estava igual muito de nós nos dias de hoje. Louvado ao nome de Jesus. O navio se despedaçando, fazendas sendo jogadas fora. E Jonas estava dormindo. Louvado ao nome de Jesus. Enquanto nós estamos na sonolência espiritual, o mundo está tendo prejuízo e a causa é você. A partir do momento que você e eu entender que o problema daquela tempestade somos nós, o problema daquela tempestade era Jonas. Se aquele navio não tivesse Jonas lá, Jonas tivesse comprado a passagem para o lugar certo, aquele navio tinha ido em calmaria. O sentido da mensagem de hoje é você entender que o problema está em você. Ah, o meu pastor, ele prega devagar demais. O meu pastor, ele sempre chega em cima da hora. Ele canta 3 louvores da harpa, podia cantar só um e eu cantar os louvores lá que eu gosto. Desde Adão e Eva, nós temos que imaginar alguém para colocar desculpa. Nessa noite Deus trouxe eu e você aqui para dizer, olha para dentro de você. A mensagem da ceia do Senhor, 23, versículo 11 e 28. Fala o quê? Examine-se, pois, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, a si mesmo. Talvez o problema da sua família está com você e você não se deu conta ainda. Precisa alguém entregue, chegar lá e falar assim, desperta, dormente. Aleluia. Não é um evangelista Robson que esteve lá no São Bento pregando lá. Mas Jonas ele estava dormindo naquele navio. Não é aquilo que Jesus nos ensinou sobre aquele que aceitou Jesus, que é seu discípulo. É só você ler o capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 3, vamos falar daqui a pouco. Jesus nos escolheu para tomar a posição de frente. Nós estamos vivendo em tempos de guerra, em tempos de batalha espiritual. E se nós não despertarmos do sono, não despertarmos da realidade, a igreja pode até ser engolida pelo inimigo. Louvado é o nome do Senhor. Sua família pode ser destruída e o culpado pode ser você. Não estou dizendo que é você, não estou falando de generalizando ninguém, mas nessa noite que a palavra, se ela vem de encontro ao seu coração, receba ela.
Jamais Deus me traria aqui nessa cidade para falar com o ventilador, falar com esses relógios que são alegóricos. Certamente Ele está falando com alguém. Aleluia! E comigo Ele já falou muito através dessa palavra. Aleluia, Jesus. Deus Ele não quer a igreja dormindo. Ele quer uma igreja acordada, despertada e fazendo a sua voz. Louvado é o nome de Jesus. O sono pode impedir você de ver coisas gloriosas. Vamos ver. Lucas, capítulo 9. Eu vou ler aqui, irmão, porque eu sou fissurado em Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Lucas, capítulo número 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu para o monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, e a qual havia de cumprir em Jerusalém. Versículo que eu queria falar aqui. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles varões que estavam com ele. Jesus ele estava juntamente com a sua tropa de elite. Vamos dizer, ele escolheu a Deus, os 3 melhores, os 3 mais crentes que ele tinha. Nós vamos subir o monte e orar comigo. Pedro, Tiago e João. Jesus ele começa a orar, a buscar a face. A palavra do Senhor que diz que Pedro, João e Tiago, ele estava com seus olhos carregados de sono. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos para nós 3 tendas. Pedro e João e Tiago, eles estavam carregados de sono. Quando alguém está com sono, ele não consegue produzir. Está falando com você aqui alguém que tem experiência própria. Eu trabalhei de motorista muito tempo de caminhão. Aleluia! Glória a Deus. E os últimos 5 anos eu trabalhei só na parte da noite. Eu dormia 2 noites por semana e ficava 3 acordado. E certa vez eu estava indo para o Paraná e às 5 horas da manhã mais ou menos eu dei uma cochilada em cima do altura. Eu poderia cair numa ribanceira de mais ou menos uns 100 metros e a água do rio era bem pouquinho, cobriu mais ou menos o pé, mas eu tinha muitas pedras. Mas o anjo do Senhor ele me guiou. Porque eu teimei em ficar 4 noites sem dormir seguida. E o sono ele nos pega. Se você for ver no livro de Atos, Paulo ele estava pregando e ele precisava entregar uma mensagem para aquela igreja e tinha que ser naquela noite, porque no outro dia ele viajaria. Ele estende um pouco aquela mensagem, que ele era mais eloquente do que eu muito, e já por volta, perto da meia-noite, ele continuava pregando ali, todo cheio do Espírito Santo. Tinha um jovem assistindo o culto da janela. Meu Deus. Aleluia! Quem no Caraguava ali, Jesus? Ele estava assistindo o culto da janela. Misericórdia. Aquele jovem com o nome Eutico, ele dá uma cochilada tremenda. Prejuízo do sono. Sono espiritual. Ele poderia estar dando glória a Deus pela mensagem que Paulo estava entregando para aquela igreja. Ele poderia estar lá na frente, nem que fosse encostado na parede, ouvindo. Ele estava cochilando, dormindo. O sono espiritual ele traz muito prejuízo para a igreja. O apóstolo Paulo ele escreve no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 2, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado é o nome de Jesus.
Paulo ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Louvado é o nome do Senhor. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Nós falamos aqui no início que o sono é um estado transitório. Você não consegue ver nada, você está praticamente morto. Paulo fala que se você despertar nessa noite, Cristo vai esclarecer a sua vida. Ele vai te dar uma boa direção para aquilo que você tem pedido. Louvado é o nome do Senhor. Como é que podemos despertar para Aleluia. despertarmos do sono? Despertarmos para a vida espiritual. Como podemos despertar? Primeiro ponto: despertarmos uma vida de oração. Desse jeito, Deus. Despertarmos para a oração. Louvado é o nome de Jesus. Se nós não despertarmos para a busca, despertarmos para uma vida de oração com Deus, a vitória ela não vem. Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá. Rapidinho, atenção. Capítulo de número 26. John Wesley ele fala certa vez que a oração para o crente, ela é o oxigênio da alma. Aleluia. Quem ficou doente de Covid aí? Alguém ficou aqui gravando a mão? Quem ficou hospitalizado? Você vai saber o valor do oxigênio. Eu fiquei 3 dias naquela benção lá, mas eu vou falar para você. Você só sabe o valor que ele tem na hora que alguém puxa do seu nariz. E ele fala que a oração para o crente, para nós, é um oxigênio para a nossa alma. Louvado ao nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-lhes adormecido. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Outra vez Jesus estava contando aquele livro lá no Monte Alegre. Aquele que era o mais eloquente, mais fervoroso, aquele que iria pregar na sequência e quase 3 mil almas aceitar Jesus. É uma obra gloriosa. Mas ele não conseguiu orar com Jesus durante 1 hora. Aleluia. Se você for ver, segundo a tradução original, essa oração, Jesus ficou 1 hora orando. Na hora que ele vem, ele encontra Pedro adormecido. Aquele que ora, a palavra do Senhor fala aqui que se fica como vigia. O que é o vigia? O que o vigia faz? O vigia é o sentinela, aquele que vela por alguém. Deus está falando que nós somos colocados na terra como sentinela, como vigia. E você vai ver que não se pode esconder uma luz. Onde tem uma luz, ela tem que brilhar. Onde você está, essa luz tem que brilhar. Essa igreja, essa nação, esse país, esse município, ele precisa de eu e de você. Ele precisa da igreja do Senhor como vigia. A sua casa, ela só não foi a ruína totalmente, porque tem alguém lá que ainda ora na madrugada. A sua família só continua de pé, porque ainda tem alguém que ora por ela. Glória ao nome de Jesus. E enquanto tiver alguém orando, a igreja vai acontecer. Moisés estava em uma luta, uma batalha, uma guerra. E Moisés estava lá no monte orando. Isso é verdade para nós, Deus. Enquanto você está trabalhando, tem alguém orando por você. Enquanto você está lá trabalhando à noite, tem alguém orando por você. Por isso você está de pé. No momento em que Moisés levantava a mão, louvando, adorando a Deus, orando ao Senhor, o povo de Israel vencia. Na hora que a mão de Moisés baixava, o povo perdia. Enquanto tiver alguém orando, a sua vida está de pé, a sua igreja está de pé. Louvado ao nome de Jesus. O apóstolo Tiago, ele fala no seu livro que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Louvado ao nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo 3.
clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas novas que você não sabe ainda. Já viu aquele crente que você chama para pregar e ele fala assim: eu não sei pregar? Vai para a palavra. Clama a mim que eu vou te responder. Eu quero anunciar coisas grandes, coisas firmes, aquilo que você não sabe ainda. O apóstolo Paulo, certa vez, ele tem uma visão do céu e ele fala que viu coisas inefáveis, que não sabia nem decifrar o que era. Ele não tinha palavra para falar. E é isso que Deus ele tem reservado para você. No momento que você despertar desse sono, Deus ele vai revelar para você coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Louvado é o nome de Jesus. O livro de Crônicas fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Aí já tem mais 3 horas de pregação. Se converter nos seus maus caminhos. Aí eu vou ouvir. E essa palavra está falando com pessoas crentes. Está falando para a pessoa da igreja. Despertar do sono é aqueles que estão dentro da igreja. O mundo ele jaz do maligno, mas a igreja do Senhor precisa estar despertada, precisa estar de vigia sobre essa terra, para que o Senhor ele venha continuar operando e salvando. Louvado é o nome de Jesus. É tempo de despertarmos do sono. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É tempo de despertarmos do sono. Louvado é o nome do Senhor. Versículo seguinte da leitura que nós estamos fazendo, Mateus, versículo 26, 41, fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Irmãos, esse texto aqui, eu não vou explicar tudo porque não dá tempo. Mas a maioria, 100% dos crentes dentro da igreja, ele não consegue entender esse texto. Por que não consegue entender? Pastor, ora por mim. O que houve? O que está acontecendo? Ah, pastor, eu estava lá com minha namorada, no escuro lá, não aguentei, a carne é fraca mesmo. Nada a ver. Numa batalha, quem é que vence sempre? Hã? O mais forte. Quero bem falar assim: pastor, a carne é forte. A carne venceu de novo. Interpretação errada da Bíblia, irmão. Jesus está falando para os seus discípulos que a carne deles era fraca para se ajoelhar e orar com ele 2, 3 horas ali no monte. Louvado é o nome de Jesus. Para buscar a Deus, a nossa carne é fraca. Para pecar, ela é forte. Sempre vence. Misericórdia, né? Mas nessa noite Deus ele nos trouxe aqui para trazer uma comida mais sólida. A sua carne precisa ser forte para buscar a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Na hora de fazer a coisa errada, a carne ela não pode prevalecer sobre o espírito. Louvado é o nome de Jesus. Palavra de Deus, irmãos, não tem como tirar. E indo ele outra vez, a segunda vez, orou, dizendo: Pai, se possível, passa de minhas cálice, e não pode passar de mim, e se eu não beber, faça-se segundo a tua vontade. 43, ele voltou de novo. Sabe o que o discípulo estava fazendo? Estava no reteté, dormindo novamente. Já é hora de despertá-los do sono. Louvado é o nome de Jesus. Já está passando da hora de nós despertarmos do sono. Louvado é o nome de Jesus. A oração feita por um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. O apóstolo João, quando ele está tendo revelação do céu, o anjo chega para João e apresentando o céu, e ele fala assim, que o incenso que havia ali era a oração dos crentes da igreja do Novo Horizonte. Aleluia! Como tem sido o incensário do céu nos últimos dias. A oração do crente, ela é incenso no trono de Deus. Como tem sido o incenso, como tem sido a oferta. Incenso é oferenda e oferta.
Como tem sido a sua oferta de oração diante do altar do Senhor? Será que a bandeja está cheia, está vazia, está média? É tempo de despertarmos do sono. Louvado é o nome de Jesus. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Na hora que você quiser orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta. Ora em secreto ao teu Pai, que vai te ouvir em secreto, mas responder publicamente. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós estamos trazendo muitas coisas para a nossa oração. Orar de porta fechada quer dizer que você tem que ter um relacionamento com Deus. Aleluia. A igreja na última hora precisa ter um relacionamento com Deus. Deus, ele sempre quis se relacionar com o crente. Louvado é o nome de Jesus. Imagina uma vida espiritual com Deus de oração. Você chega lá e vai uma vez por semana, uma vez por mês. Vamos simular aqui. Eu conheço o irmão Carlos há uns 10 anos talvez. E eu digo para o irmão Carlos, falei, irmão Carlos, me presta 100 reais aí. Em oração. O irmão Carlos vai e empresta. Ele é bom, tem dinheiro. Aleluia. Daqui, É verdade, eu Deus. fico 6 meses, não ligo para o cara, não mando uma mensagem falando, Pai do Senhor Varão, bom dia, nem nada. Está aqui 6 meses, eu volto do cara, me empresta mais 100. Não sabe mais 100, ele vai e empresta. Ele é bom mesmo, presta, né? Demoro mais um ano, não falo nada com o Carlos, não mando mensagem para a irmã Edna. E aí eu volto para casa, me empresta 500. Aleluia. Eu acho que você entendeu. Isso é um crente orando diante de Deus. Vai só para pedir, mano. A oração de Deus é um relacionamento. Você não precisa orar a Deus na hora que você precisa. Jó falava que adorava por o que ele é. Glória a Deus. Pega o exemplo de Jó para a sua vida. Ele fazia sacrifício a Deus pelo pecado de seus filhos que ainda não tinham. Os meninos nem tinham pecado ainda, mas ele falava assim, ó, se por acaso pecar, Senhor, tem misericórdia deles. Se ali tivesse feito assim, a casa de Deus tinha tido outra condução. Louvado é o nome de Jesus. Se nós fizermos assim, a nossa vida vai mudar. Eu estava pensando em pregar 1h40 aqui hoje, mas vai ser bom. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de despertarmos do sono. Louvado é o nome do Senhor. Aquele que está despertado do sono, ele é luz. Evangelho de Mateus também, capítulo número 5, e o versículo número 13 adiante. Vamos ler o 13 e o 14, para ficar melhor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salvar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na louvado, bendito e engrandecido é o nome de Jesus. O Senhor te chamou para a luz, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala que outrora nós éreis trevas, mas agora nós somos luz. Não tem como se esconder a luz. Não há como se esconder a luz. Eu vou correr para finalizar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Isso aqui é uma continuação de Jonas 1. Só que o contrário. Jonas era o profeta do bem. O apóstolo Paulo de Atos 27. Ele é a igreja do Novo Horizonte. Ele é a igreja Vidas para Cristo no ano 2022. Nós somos a luz do
mundo. O apóstolo Paulo, a situação do navio que estava indo aqueles presos para Roma, estava idêntica à situação que nós descrevemos lá, indo para a cidade de Tarsis. Versículo 21 do capítulo 27 fala assim: havendo já que não se comovia, então, e havendo já que não se comovia, Paulo fala assim: a igreja Vidas para Cristo, fala, pondo-se em pé, no meio dele disse, fora razoável de verdade, ó varões, ter ouvido a mim, mas não parti de Creta, enviar-te, e não teríamos esse encontro, mas admoesto vós. Paulo se colocou de pé, e aí ele fala no versículo 22, admoesto vós que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Prejuízo financeiro continuaria, mas prejuízo de vida não aconteceria. Aí Paulo, ele se coloca na posição de luz, ele fala, Paulo era o único crente que tinha naquele navio também, sim ou não? Sim. Só que ele não se acovardou igual a nós. Enquanto estavam lá os marinheiros, os capitães do navio, tentando resolver aquela situação, aquele problema, o apóstolo Paulo, ele estava lá no seu cantinho de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Glória a Deus. E aí o versículo seguinte, o versículo número 23, fala assim: porque esta noite o anjo de Deus, Aleluia. de quem eu sou, por vocês não, mas eu sou, eu tenho, e a quem sirvo, esteve comigo. 91, versículo 11, fala assim: que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso. O Senhor enviou um anjo lá para Paulo e falou: Paulo, o navio tem comandante. Tinha nome, sobrenome. O navio tinha chefe do exército que estava comandando aqueles presos. O navio tinha toda uma tripulação. Ele falou: Paulo, a palavra está contigo. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Nessa noite Deus fala para mim, para você, para esta igreja, para os obreiros dessa igreja: a palavra está com você. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Pedro e João estavam subindo para a hora da oração, às 3 da tarde. Aleluia. E aí, um homem estava pequeno, mendigando na porta do templo, e fala assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu dou. Glória a Deus. O José Maria que está aqui, quietinho no canto dele ali, ele pegou lá no Sorocaba há uns 4 anos atrás. Será que aquilo que nós temos, falando sobre esse tema, nós temos dado? Ah, pastor, mas na minha empresa lá tem 150 funcionários, só tem eu de crente. Aquela tripulação tinha quase 200 pessoas, só tinha Paulo de crente. Verdade. Você tinha que estar falando assim: graças a Deus que na minha empresa tem um crente, é eu. Eu vou me levantar, vou despertar desse sono e vou virar esse cativeiro no nome de Jesus. É tempo de despertarmos do sono. Deus, ele vai por esses dias colocar perante nós situações em que nós vamos ter que despertarmos do sono e provar para esse mundo que fomos despertados. É tempo de se colocar de pé diante do Senhor. É tempo de estarmos alerta, de vigia, orando por esse mundo, buscando por aqueles que ainda estão afastados. Tem um louvor da harpa cristã que todos conhecem aqui, que fala assim: desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim.
Porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós começamos na fé. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu quero encerrar essa pregação nessa noite. Talvez você não tenha ficado de pé, ter levantado, glorificado, mas foi aquilo que Deus trouxe para nós nessa noite. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de olharmos para a palavra de Deus, é tempo dos altares pregar verdade da palavra de Deus. Porque no livro de João, no capítulo 15, versículo 3, Jesus fala para os seus discípulos: quem vai limpar esse povoado é a palavra. Quem pode limpar Peruíbe é a palavra. Quem pode mudar a história do Brasil é a palavra. Louvado é o nome de Jesus. Tire pelo menos uns minutinhos durante o dia, 10, 15, que seja, 5, que você tiver, para você ler e estudar a palavra, entender. Se tiver dúvida, pergunta para o seu pastor. Louvado é o nome de Jesus. É tempo de despertarmos desse sono, porque a nossa salvação está próxima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa salvação está próxima. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas se vier, se nós estivermos no sono, o irmão Aurelino ainda falou aqui no capítulo 25 de Mateus: tinha 10 virgens, ambas dormiram. A diferença é que 5 estavam preparados. O reserva de azeite. Nessa noite, o Espírito Santo, que conhece o teu coração, que conhece essa igreja, ele pergunta: como está a sua reserva de azeite? Como está a nossa reserva de azeite? Salomão, ele fala que em todo tempo seja alvo aos seus vestes e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Se coloca de pé. É tempo de voltarmos ao primeiro amor.